Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Você que está me ouvindo e me compreendendo, definitivamente é um falante de língua portuguesa. A língua portuguesa é o oitavo idioma mais falado no mundo. Mas agora, alguém já se perguntou de onde surgiu a língua? Por que nós falamos português? A língua em si ela é um organismo vivo e um aspecto cultural da sociedade. Mas de onde ela veio, como ela surgiu, por que nós falamos português? A língua portuguesa ela tem em seus elementos diversas raízes culturais para que seja da maneira que é. E o português, por exemplo, não apenas o português, mas qualquer linguagem que se conheça, ela não foi a mesma no passado e não vai ser a mesma daqui a 100, 200, 300 anos. Isso por causa da influência de aspectos culturais de cada povo. Por exemplo, a língua portuguesa, que surgiu lá por volta do século XI, numa região chamada Galícia, né? Ali pela Lusitânia e tudo mais. De onde veio? Do latim. Eu gostaria de trazer um poema aqui, que eu pessoalmente sou apaixonado por esse poema, e ele traz essa reflexão. Bem, ele diz assim: língua portuguesa. Ele é escrito por Olavo Bilac. Língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela. És, há um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto clangor, leira singela, que tens o trão e o silvo da parcela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que na voz materna ouvi, meu filho, e que em Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Fascinante, não é mesmo? Parece ser até mesmo indecifrável. Mas a verdade é que Olavo Bilac escrevia justamente sobre as origens do nosso idioma. Logo no primeiro verso pode ser observado: última flor do Lácio, inculta e bela. Ele se refere exatamente a ela. Isso porque a flor do Lácio, a última flor do Lácio, é a língua portuguesa. Aquela que se originou no Lácio, que era uma região italiana. Inculta. Por que inculta? Isso porque a língua portuguesa ela se originou do latim vulgar, aquele falado por classes consideradas inferiores, entre aspas, à sociedade, como camponeses e soldados, enquanto o latim clássico era falado por classes mais abastadas, superiores, como filósofos e senadores, poetas e assim por diante. Para Bilac, a língua em sua origem é bela. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Traz essa reflexão de difícil compreensão. Vamos acompanhar um outro texto que eu preparei aqui para nós aprofundar um pouco essa questão. E depois a gente faz uma breve tradução do poema de Olavo Bilac. A língua portuguesa tem sua origem no latim vulgar. Deriva de uma modalidade de língua falada que os romanos levaram para a Lusitânia, atual Portugal, e região espanhola da Galícia,
a partir do século III a.C. Junto com o castelhano e o catalão, é uma das 3 grandes línguas românicas da Península Ibérica. Roma havia se transformado em uma verdadeira potência e suas legiões tinham conquistado vários territórios. Para o Império Romano, que se estendia do norte da África à Grã-Bretanha e da Lusitânia à Mesopotâmia. O mar Mediterrâneo era conhecido entre os romanos como Mare Nostrum. Os soldados colonos e negociantes romanos popularizavam o latim vulgar nas regiões onde se instalavam. O latim vulgar era a língua utilizada normalmente entre a população romana, enquanto o latim clássico era empregado por uma minoria. Como eu disse, classes superiores da sociedade. Nas diversas localidades, o latim vulgar foi sofrendo modificações, produzindo diversos dialetos. Dialetos esses, inclusive, que eram chamados e denominados romances, o que significa, basicamente, falar a maneira dos romanos. Esses dialetos formariam os idiomas românicos ou neolatinos: provençal, francês, franco-provençal, rético, sardo, romeno, dalmênico, italiano, espanhol, catalão e português. A língua foi enriquecida com a incorporação de palavras dos idiomas falados pelos habitantes pré-românicos da região e dos povos que chegaram mais tarde, como os germânicos e os árabes. O português é uma das línguas mais ricas do mundo, pois tem cerca de 400 mil vocábulos, embora os melhores dicionários não registrem nem 200 mil. Espalhada pelo mundo durante a expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI, atualmente é uma das 10 línguas mais importantes do mundo, sendo falada, além de Portugal, nos seguintes países e localidades: Brasil, Angola, Cambinda, Guiné, Moçambique, Goa, Macau, Diú, Bombaim, Timor e nos arquipélagos de Cabo Verde e dos Açores, em São Tomé e Príncipe e Madeira. A língua portuguesa chegou ao Brasil no século XVI e aos poucos foi se espalhando pelo território e se modificando. Hoje, o português do Brasil tem muitas diferenças em relação ao idioma falado por Portugal. Essas modificações são consequências de incorporação de inúmeras expressões indígenas e africanas e da influência de outras línguas europeias trazidas pelos imigrantes que aqui aportaram nos últimos 500 anos. Há, inclusive, palavras e expressões que nós usamos que muitas vezes são indígenas, são africanas e nós nem mesmo nos damos conta. Eu posso trazer, inclusive, eu vou fazer uma pesquisa assim e vou trazer essa distinção. Quais são as palavras e dialetos e gírias que nós usamos comumente no nosso dia a dia, nos dias de hoje, e que são decorrência e consequência não do português em si, de Portugal e tudo mais, mas até mesmo de povos africanos e indígenas que aqui habitavam. Agora, o que mais ou menos quer dizer o poema Língua Portuguesa de Olavo Bilac? Bem, como eu disse no começo, né? Tá aqui o poema. E aqui também. Tá. Língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela. Repito, última flor do lácio, porque ele chama a língua portuguesa de flor do lácio. Inculta, porque ela se derivou da língua neolatina, do latim vulgar, trazido por classes consideradas inferiores à sociedade. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela.
Lácio. Minha vista não tá boa. Inculta. Como eu disse, ele se refere a agreste, algo rude, algo considerado inferior, né? Esplendor é algo esclarecedor, né? Algo lindo. Sepultura se refere a túmulo. Ganga seria minério, uma mistura de ouro. Então ele faz essa equiparação da língua portuguesa como algo precioso para a nossa vida, né? Algo de grande valor. A brutamina entre os cascalhos véu traz essa ideia de algo de difícil compreensão, né? Cascalho, ganga, minério de ouro, bruta. Bem, mina é uma cavidade, né? A brutamina entre os cascalhos véu. Cascalho seria pedregulho, uma grande porção de pedras. Vela vem do verbo velar, encobrir. De novo, essa ideia de falta de entendimento, de modificação. Desconhecido, ignorado, estranho. Obscuro, sombrio. Tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trão e o silvo de Bracela. Tuba é um instrumento de sopro, uma trombeta. Clangor, algo rígido, que não se dobra. Lira é um instrumento musical de cordas. Singelo, algo simples, sincero. Então, para Bilac, a língua em si seria música para os ouvidos da pessoa, do interlocutor. Tens o trom e o silvo da Bracela. Trom é um som um estrondo de trovão. Silvo é um apito, ainda trazendo essa ideia de barulho. Bracela, uma tempestade marítima. É tudo escrito de forma metafórica, né? Como o autor ele se sente em relação à linguagem em si. Arrolo vem do verbo arrolar, que significa catalogar, apresentar, organizar. Ternura é meiguice, carinho. Vigor, viço, vigor. Exuberância, força. Agreste, relativo ao campo, algo rústico, silvestre. Rude, silvestre. Rude, como eu disse, traz o mesmo sentido. Algo agreste, algo inculto, mas para a linguagem traz essa questão, denota essa questão de difícil compreensão. Camões. Aqui o autor ele faz referência a um poeta e homenagem ao poeta Camões, e que em Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Amargo, doloroso, ele traz esse sentido de doloroso, triste. E gênio, ele se refere à índole, ao temperamento. Bem, basicamente é isso. Mais adiante no tempo, muito mais adiante no tempo, se iniciam as grandes viagens a caravela, o tráfico de escravos, tráfico negreiro, né? Até esfriar meu café aqui. Mais adiante,
no tempo se inicia o tráfico negreiro e então se leva a língua portuguesa para diversos outros continentes, como África, Oceania, América principalmente, e sofre essa influência de dialetos de nativos que aqui habitavam, que eram os povos indígenas, e também consequência de povos africanos que foram trazidos e escravizados para cá. E com isso, nós temos a nossa rica cultura e linguagem brasileira. Espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado algo de difícil de compreensão. Se ficou alguma dúvida também, podem me pedir, podem bem tranquilo. E eu gostaria de pedir para vocês apoiarem meu trabalho, curtir, divulgar, compartilhar, comentar aí o que vocês acharam, o que eu posso melhorar, se tá bom, elogios, críticas, eu tô aberto a esse tipo de coisa. Muito obrigado e vamos seguir o baile para a próxima aula. Até mais!